E a jurisprudência, então? A análise da jurisprudência. Na verdade, nós não temos uma jurisprudência, nós temos um julgado que está sendo objeto aí de grande repetição, né, que é o RESP 888-852, aquele que diz que a industrialização por encomenda é prestação de serviço. O que aconteceu aí nessa jurisprudência? Nesse caso, o STJ analisou um conflito de competência entre o IPI e entre o ISS numa operação de corte de mármores e granitos e disse que aquilo era beneficiamento e que aquilo era industrialização por encomenda sujeita ao ISS. Corte de mármores e granitos. Imaginem o seguinte, por exemplo, nosso professor Abel aqui, que é um grande cozinheiro, né, faz um bacalhau como ninguém, resolve fazer uma reforma na sua cozinha. Né? Aí procura uma loja de cozinhas e encomenda, eu quero uma cozinha nova. Aí a loja de cozinha vai até a casa dele e vê que os pedaços de mármore e granito que a loja detém lá não servem na cozinha dele. Vai precisar fazer um pequeno corte, uma pequena modificação ali naquela chapa de mármore ou granito. Né? Aí a empresa que vende a cozinha pega aquele mármore e granito, leva para uma terceira empresa e diz, eu preciso que você me corte este mármore, este granito assim. Né? E a empresa então corta o mármore e granito, devolve para a empresa de cozinha e a empresa de cozinha instala lá o mármore e granito da cozinha do professor Abel. A pergunta é, isto é industrialização? Houve aí a criação de um produto novo? Houve uma transformação no mármore ou no granito? Ou o mármore e o granito continuam sendo o mesmo mármore e o mesmo granito? Nesse caso, não houve transformação, não houve modificação e não se originou dessa operação nenhum produto novo. Logo, isso não é beneficiamento e, consequentemente, não é industrialização. O corte de mármore e granito é prestação de serviço. A partir daí, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir o seguinte. Em primeiro lugar, o STJ disse, esta operação, corte de mármore e granito, é uma operação sujeita ao ISS. Acertou o STJ? Sim, acertou. Mas o STJ também disse, essa operação é de beneficiamento e é uma operação de industrialização por encomenda. Acertou o STJ? Não, o STJ, com todo respeito, está equivocado, porque essa operação não é uma operação de industrialização, nem muito menos uma operação de beneficiamento. Eu repito, ela é uma operação de prestação de serviços. Então, o que o STJ definiu? O STJ definiu que o ISS incide nessa operação, mas usou o fundamento errado, usou o fundamento equivocado. De fato existe, mas não porque ela é uma operação de industrialização ou de beneficiamento. Incide porque ela é uma operação de prestação de serviço. Ainda bem que eu aproveitei ontem para falar com todos os meus amigos dos municípios, porque talvez depois dessas conclusões eles fiquem algum tempo sem falar comigo. Mas o fato é o seguinte, senhoras e senhores, o beneficiamento não é uma prestação de serviço. Não é o fato, por exemplo, de estar previsto na lista de serviços anexa à Lei Complementar 116, que irá caracterizar que aquilo é ou não é serviço. Não é também a redação da lista de serviços que pode, porventura, dizer mas se for destinado a consumo final, ou se não for destinado a consumo final, é ou não é serviço. Isso não é o que caracteriza serviço. O que caracteriza serviço, e essas são palavras do Supremo Tribunal Federal, é o fato de se estar frente a um fazer ou não. A lista de serviços, e o Supremo já decidiu assim também, ela já referiu casos ali como se fossem serviços e que depois o Supremo acabou declarando inconstitucional, dizendo isso não é serviço. A exemplo, por exemplo, da locação de bens móveis. Não é um fato de estar ali descrito na lista que vai simplesmente justificar que é serviço e acabou. É preciso se fazer um cheque, se fazer uma verificação de se aquela operação é efetivamente serviço ou não. E, no caso, esse cheque é o cheque que eu estou propondo. O beneficiamento é serviço? Não, o beneficiamento não é. Portanto, nós não podemos considerar, seja através de uma interpretação conforme, ou seja, a partir de um juízo de inconstitucionalidade, que aquele beneficiamento que está referido na lista anexa à Lei Complementar 116 seja considerado serviço.
É importante ainda pontuar, eu já estou me encaminhando para as finalizações, que a última palavra, nesse caso, não é do STJ, senhoras e senhores. A última palavra, nesse caso, é do STF, porque todos esses conceitos, serviço, faturamento, industrialização, folha de salário, são serviços que foram constitucionalizados. São conceitos, desculpa, serviços não, são conceitos que foram constitucionalizados. E ao tempo deles serem constitucionalizados, há uma sujeição deste juízo ao Supremo Tribunal Federal. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o RESP 888-852, ele não ele não significa a última palavra do judiciário. Cabe ainda ao Supremo verificar se aquela posição está ou não correta. E eu repito, o Supremo pode até dizer que ela está, mas vai dizer que ela está por outros fundamentos, não pelo fundamento de que aquilo é uma operação de beneficiamento ou de industrialização. O Supremo pode dizer que aquilo está correto, porque aquilo é uma prestação de serviço. Aquilo é o corte de mármores e granitos, que não pressupõe a existência ou a ocorrência ou o surgimento de nenhum produto novo. É importante também lembrar o seguinte, essa questão ela só se resolve, como nós estamos vendo, a partir da análise do caso concreto. Mas é muito importante lembrar também o seguinte, essa questão tem violentos reflexos em relação à tributação do imposto de renda. E as pessoas estão esquecendo, talvez, deste ponto. Vejam, se nós temos uma empresa tributada pelo lucro presumido, que pratica comumente a atividade de industrialização por encomenda e sofre uma autuação, um auto de infração do município, dizendo que aquela operação é prestação de serviço, quais são os reflexos fiscais na esfera federal que isso pode acontecer? Se a empresa for tributada pelo lucro presumido, a base de presunção dela, que na industrialização por encomenda é de 8%, passa a ser de 32%, se isso for considerado prestação de serviço. O reflexo é imenso também na incidência, com relação à incidência do imposto de renda. Portanto, isso deve ser bem analisado também sobre esse prisma, né, porque a discussão não termina por aqui, não termina simplesmente com base na não ou na incidência do ISS. Isso tem outros reflexos e as pessoas devem também considerar esses outros reflexos, inclusive na esfera federal. Dito isso, eu gostaria de concluir, então, respondendo as perguntas, né, e respondendo-as como duas afirmações. A primeira, a industrialização por encomenda é prestação de serviço ou não? Não, a industrialização por encomenda não é prestação de serviço. E o beneficiamento é operação sujeita ao ISS? Também não. Embora o beneficiamento esteja previsto na lista anexa à Lei Complementar 116, o beneficiamento é uma operação que pressupõe a criação de um produto novo. E esse produto novo é um produto industrializado. Portanto, como o nosso sistema não contempla essa dualidade de incidências, nós temos um sistema que define competências privativas, e como bem lembrou, eu repito novamente, o nosso homenageado professor Edivaldo de Brito, um sistema que contempla uma tipicidade cerrada, não há como industrialização ser prestação de serviço ou prestação de serviço ser industrialização. São essas minhas considerações, eu gostaria de propor este tema, então, a reflexão, já agradecendo a atenção de todos e desejando a todos uma boa tarde, um bom jogo, um bom congresso e um bom resto de dia. Muito obrigado. Bem, cumprimentos ao professor Fábio pela excelente exposição. Ao encerrar os trabalhos, eu quero, a pedido da organização, informar aos participantes
que eventuais perguntas poderão ser escritas e entregues para os recepcionistas da sala, que serão oportunamente encaminhadas para os palestrantes para futuras respostas. Agradeço imensamente a participação de todos, ao brilho trazido a este evento pelos professores Alcide Jorge Costa e pelo professor Fábio Canazaro. Agradeço, em nome da Ajures, aos organizadores desse congresso pela possibilidade de estar aqui mediando esse debate e desejo a todos um ótimo jogo, um excelente congresso até o seu final. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao Dr. Eduardo Uhlin, ao Dr. Fábio Canazaro e ao Dr. Alcide Jorge Costa por suas participações. Senhoras e senhores, o Congresso fará um intervalo para a transmissão do Jogo do Brasil e para o almoço e retornaremos às 13h45 com o painel ICMS, Substituição Tributária, Antecipação de Pagamento e Tributação Interestadual. Lembramos mais uma vez que o jogo será transmitido aqui no auditório e também no laude do Congresso.